Vamos lá, Salmo de número 126. Vocês sabem que esse salmo é um salmo escrito por alguém que conheceu um pouco da história de Israel no exílio, mas ele é um salmo pós-exílio. Não podemos dizer que foi Davi que escreveu esse salmo, porque Davi já tinha morrido muitos e muitos séculos antes desse salmo ter sido escrito, e Davi também não experimentou esse cativeiro, não teve essa experiência amarga de ir para o cativeiro. E esse salmo, ele vai falar que ele é um consolo para, você vai ver o subtítulo aí, é um consolo para aqueles que choram. Mas você vai perceber que a primeira parte do salmo é um salmo que fala sobre riso. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, nós estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Se diziam entre as nações, entre os gentios que viviam ali ao redor de Israel, grandes coisas fez o Senhor a estes. De fato, eles dizem, grandes coisas fez o Senhor por nós. Pelas quais coisas que Ele fez por nós, nós estamos alegres. Então esse é uma parte, a primeira parte do Salmo, é uma parte que vai falar da alegria por aquilo que Deus fez por nós. A segunda parte do Salmo, você percebe que ele já vira, traz um tono de angústia, um tono de lágrima. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro. Uma outra tradução vai dizer, restaura-nos, Senhor, a nossa sorte. E ele vai usar um exemplo, como as correntes das águas do sul, ou como as correntes do Negueb. Os que saem em lágrima, então ele está pedindo uma restauração, e agora ele vai dizer que aqueles que semeiam em lágrimas, o futuro reserva alegria para eles, mas o presente é um presente de lágrimas. E o versículo 6 vai dizer que aquele que leva a sua preciosa semente, andando e chorando, é o presente. É um salmo que essa segunda parte vai falar de restauração, de lágrimas, de dor. Aquele que sai andando e chorando, ele tem uma esperança, uma promessa de que ele voltará sem dúvida, com toda certeza, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. A primeira parte é uma parte de alegria, porque é uma expressão daquilo que Deus faz ou fez por nós. E a segunda parte é uma parte de lágrimas, porque é aquilo que Deus faz em nós e é aquilo que nós somos chamados para fazer para Deus. Então a primeira parte, a gente se alegra muito, porque todo mundo se alegra com aquilo que Deus faz por eles. É um salmo de que um Deus que liberta, de um Deus que abre porta, de um Deus que nos faz achar graça diante de governantes, de um Deus que supre as necessidades, de um Deus que põe recurso na nossa mesa, de um Deus que nos dá um bom casamento, de um Deus que nos dá um bom emprego, de um Deus que nos dá um bom carro, de um Deus que nos faz passar no Enem, de um Deus que nos dá inteligência para termos boas notas. Aquilo que Deus faz por nós, nós sempre estamos nos alegrando, porque o que Deus faz por nós tem a ver com as coisas exteriores, tem a ver com as portas que Ele abre, tem a ver com o livramento que Ele dá, sempre voltado para aquilo que se relaciona às nossas necessidades. Um Deus que cura as nossas enfermidades, um Deus que supre as nossas necessidades, um Deus que cuida dos nossos filhos, um Deus que abre portas para a gente se dar bem na vida. Então são coisas que Deus faz por nós, e a gente está sempre feliz com aquilo que Deus faz por nós. Mas quando o assunto é Deus fazer em nós, a gente sabe que a alegria vai embora, porque nós não gostamos de um Deus que trabalha em nós, principalmente essa geração.
Nós gostamos de um Deus que trabalha por nós. As nossas campanhas são sempre a um Deus que trabalha por nós. As nossas cruzadas, os nossos seminários, é sempre por aquilo que Deus pode fazer por nós. A gente quer mais dinheiro, a gente quer um emprego melhor, a gente quer ser patrão, a gente quer ser dono do negócio, a gente quer as coisas, então a gente faz. Não tem nada errado você fazer campanhas, não tem nada errado você fazer uma semana de oração, ou um mês, ou 21 dias de jejum, ou 40 dias de jejum, mas preste atenção que você vai perceber que essas buscas não é sempre, na verdade, bem pequena a busca que a gente faz para que Deus trabalhe em nós. A gente está sempre buscando um Deus que trabalha por nós, um Deus que nos livra dos nossos inimigos, um Deus que envergonha os nossos inimigos, um Deus que se vinga daqueles que fizeram mal a nós. A gente faz campanhas para Deus nos exaltar, para que na nossa exaltação o nosso adversário seja humilhado. A gente gosta disso. A gente tem até um melô aí que, vocês sabem, né? Tem sabor de mel. Quem me viu na prova e não me ajudou, e agora Deus vai me colocar lá em cima, os holofotes vão acender sobre mim, e quem não me ajudou vai ter que me ver cantando. Tem sabor de mel. Então a minha vitória tem sabor de mel para mim, mas para você é amargo. Eu não acredito nesse Deus. Quando a gente lê o Salmo 23, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, a nossa mentalidade grega ela é tão forte, que a gente acredita que é Deus nos exaltando, para que os nossos inimigos sejam humilhados na nossa exaltação. E a gente esquece o evangelho, que se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Não é vingança, no evangelho não tem vingança, no evangelho tem misericórdia. E quando você tem uma mesa, preparas perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, não é para eu humilhá-los através da minha exaltação, não, é porque Deus me ungiu, me prosperou e me capacitou e me encheu de tal generosidade que eu sou capaz de preparar uma mesa para alimentar quem quis a minha destruição, porque é isso que Deus nos ensina. É um transbordar não para se vingar, é um transbordar para exercer bondade. É como os irmãos de José disseram: estamos aqui como escravos, nosso pai morreu, faz de nós o que você quiser. E uns diziam entre os outros: ele vai nos matar, porque olha o que a gente fez. E o José disse assim: que isso, gente? Eu estou no lugar de Deus, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus converteu para o bem, e Deus me enviou na frente para preservar vocês com vida. Não se preocupe, diz em Gênesis 50, versículo 20, que José lhes falou ao coração, e disse: vou cuidar de vocês e vou cuidar dos vossos filhos. É para isso que Deus te exalta. Quantos estão me entendendo? Não é para você humilhar ninguém, é para você demonstrar o amor de Deus para aqueles que te humilharam. É para você ter um coração generoso e dizer: eu sei que você merece a vingança, mas Deus me ensinou a exercer a misericórdia. Na minha mesa tem pão para você, na minha mesa tem água para você, no meu bolso tem recursos para cuidar de você, mesmo que você desejou o meu mal. Esse é o Evangelho de Jesus. Mas a maioria de nós, a gente gasta a nossa vida gostando apenas desse Deus que trabalha por nós. Mas quando o assunto é o Deus que trabalha em nós, porque Deus trabalhando por nós é um Deus que muda as minhas circunstâncias. Agora, um Deus que trabalha em nós é o Deus que me muda, independente das circunstâncias. Só que a gente não gosta disso, porque para nós sermos felizes, são as coisas que tem que mudar. Se o meu salário aumentar, eu vou estar feliz. Se o meu marido me melhorar,
Claro que a minha vida vai ser feliz, diz a irmã. E o irmão está dizendo, se a minha esposa se converter, a minha vida vai ser um paraíso. E os pais estão dizendo, se os nossos filhos, amor, se eles ficarem firmes com Jesus, a nossa vida vai ser uma bênção. E os filhos estão no congresso lá orando, Senhor, muda a vida dos nossos pais. Porque se eles mudarem, nós seremos filhos abençoadíssimos. E o pastor está orando por aquela ovelha rebelde. Muda aquela ovelha e o meu pastoreio vai ser excelente. Mas a ovelha também é crente, dizendo, muda esse meu pastor camarada duro, e a minha vida de ovelha vai ser uma obediência maravilhosa. O patrão está orando, Senhor, converte esse meu empregado preguiçoso, que não é proativo, que só chega atrasado. Mas o empregado é crente também, está na igreja. Senhor, esse meu patrão, mão de vaca, toca nele para aumentar o meu salário. Então a gente está sempre pensando que nós seremos se Deus mudar os outros. E Deus está dizendo, você pode ser se eu mudar você. Se eu mudar você, você pode ser. Se eu mudar os outros e não mudar você, você não vai ser. Você pode até ter. Porque você conhece, eu não sei, aqui na igreja, Torre Forte, não tem gente que tem tudo, todos os motivos para ser feliz. Tem carro, tem dinheiro, tem um bom recurso, tem um bom marido, tem bom sistema, mas não é feliz. Porque Deus trabalha só para ela, para essa pessoa. Mas Deus não consegue trabalhar nela, porque ela acredita que ela não precisa mudar. Ela acredita que só os outros precisam mudar, ou as circunstâncias precisam mudar. Deixa eu dizer uma coisa, se Deus resolver os seus problemas, mas não resolver você, que é o problema, você, como diziam os antigos, vai fazer tempestade em copo d'água. Você tem tudo para viver feliz, mas é um tribuloso. Tem 1 bilhão de pessoas no planeta Terra, que por pior que seja a sua situação hoje, pelo menos 1 bilhão de pessoas dariam tudo para trocar de lugar com você. Você tem um vaso sanitário para sentar e tem um botãozinho para apertar para sair descarga. Você tem uma torneira para você abrir, lavar o rosto, escovar os dentes. Você tem um chuveiro para você entrar, tomar um banho quente. Você tem uma cama, você tem um quarto para você entrar, deitar naquela cama com um cobertor. Você tem comida na mesa, você tem café da manhã, almoço, e às vezes tem janta, você tem as coisas, você tem ônibus para você fazer as coisas com mais facilidade, você tem metrô, você tem trem, você tem carro, você tem 1 bilhão de pessoas que dariam tudo para trocar de lugar com você. Mas você é ingrato. Você vive se comparando, seu carro estava legal, até que você viu o carro do cunhado. Não estava tão legal. Seu salário estava bom, até que você viu que o do irmão lá, deixa você lá embaixo, pronto, a vida zedou. Porque você fica se comparando, você quer ter o que os outros têm, em vez de desejar ter o que Deus tem para você. Aí você vai ficar azedo. O que diz Eclesiastes 4, versículo 4? Salomão diz, eu percebi que todo empreendimento que se faz, não é porque a pessoa é criativa, mas porque ela tem inveja do próximo. Ela tem inveja. Não, eu tenho que ter um melhor, eu tenho que fazer uma outra coisa melhor, o meu carro tem que ser melhor que aquele. Aí esse espírito de comparação pode fazer você se sentir superior e inferior. Porque você olha para alguém mais pobre do que você e você diz assim, ai, tô bem. Aí de repente você olha e você vê que tem um bando de gente lá em cima, você diz, ai, eu tô mal. Porque comparação é um problema sério. Tudo isso é falta de Deus trabalhar em nós. Porque quando Deus trabalha em você não vai se medir pelos outros. Você vai desejar coisas boas, é claro. Você vai lutar por coisas boas, é claro. Mas não é por comparação. Eu quero ter porque o outro tem. Eu quero chegar porque o outro chegou. Não, eu quero ter porque eu sei que isso é de Deus para mim. E eu posso alcançar isso com a graça de Deus.
E não é para me sentir superior a ninguém. E se eu não tiver o que o outro tem, eu estarei contente e agradecido com o que Deus me deu. Mas quando Deus não trabalha em você, a insatisfação toma conta do seu coração. Jesus pergunta isso em Lucas. A quem, Mateus 11 também ele compara. Ele diz assim, a quem compararei essa geração? Ele faz uma pergunta para aquela pessoal. Com quem é que eu vou comparar essa geração? Aí ele diz assim, já sei. Porque eu vou comparar essa geração, porque é assim, esse pessoal, se alguém está tocando flauta, que é para você entrar na dança, o pessoal diz que não estou com vontade de dançar. Não é isso que Jesus fala? Tocamos-vos flauta e não dançastes. Aí então a gente pensa assim, bom, se eles não querem dançar, porque estão tristes, então vamos tocar lamentação. Aí começa a tocar lamentação, e Jesus diz, tocamos lamentações e vocês não lamentam. Veio João Batista que não comia e não bebia, e vocês disseram, esse cara é endemoniado. Aí veio eu, filho do homem, que me assento com pecadores e publicanos, e eu como com eles, e eu bebo com eles, e vocês me chamam de glutão, beberrão, e amigos de publicanos e pecadores. Mas vocês não estão satisfeitos com nada? Nunca, nada está legal. Se o pastor faz visita o dia inteiro, vão dizer, o pastor não para na casa dele, só vive na casa dos outros. Mas se o pastor não faz visita, vai lá, só vive no escritório da igreja. Onde já se viu uma coisa dessa? Se o pastor é gordo, meu Deus do céu. Agora se o pastor é magro, também vão dizer que tripa seca esse cara. Se o pastor prega uma mensagem dura, vão dizer, magoei, mensagem muito dura. Claro que aqui na Torre Forte não tem gente assim, né, pastor? Se o pastor prega uma mensagem suave, muita água com açúcar. Não, muito legal, mas o pastor está... Então, a gente vive numa sociedade assim hoje, e infelizmente dentro da igreja está assim também. A gente precisa deixar Deus trabalhar em nós, para que em tudo a gente seja agradecido. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, talvez eu não tenha aquilo que eu desejo ter ainda, mas eu sou muito agradecido por aquilo que o Senhor já me deu, porque tem gente no mundo que não tem aquilo que o Senhor já me deu. Muito obrigado, Senhor. É gratidão no coração, e é a gratidão que vai promovendo você diante de Deus. É o coração agradecido. Sabe, talvez você olha, puxa, eu tenho pouco, mas eu vou ser fiel a Deus no pouco. E Jesus diz em Lucas, se você for fiel no pouco, você vai ser colocado sobre o muito. Então qual é o segredo? Seja grato e seja fiel a Deus com o pouco. Seja num pequeno lugar que você tem, na casa simples, no emprego simples, na roupa simples, no lugar simples que você tem. Não importa, não fique se comparando. Agradeça a Deus pelo que você tem, porque os céus podem se abrir e te colocar em lugares mais elevados. Você pode dizer assim, mas eu confio em Deus. Claro que você confia em Deus. O problema não é você confiar em Deus, o problema é se Deus confia em você. Você pode passar a orar e jejuar, eu confio em ti, Deus. Mas Deus pode dizer assim, não confio em você não. Você não é fiel no pouco. Você não consegue nem ser fiel no pouco. Quando o Senhor me colocar no muito, então eu vou te servir. Você conversa para bovino dormitar. Ou seja, para boi dormir. Então, Deus não cai nessa. Não adianta você ficar se auto-enganando, se auto-sabotando. Deixa Deus trabalhar em você. Vai ter lágrimas, vai. Mas tem promessa de que você vai voltar com júbilo de alegria. Sabe, quando Deus começa a tratar da gente... Esses dias eu estava aqui numa cidade chamada Águas de São Pedro, não sei se vocês conhecem, uma cidadezinha bem, o menor município do estado de São Paulo. E tem lá umas fontes de água, e está lá uma escrito assim, essa água você não pode beber mais do que 50 ml, porque tem muito potássio, muito sódio, não sei o que, vai te dar uma disenteria terrível se você tomar mais do que isso.
Aí eu falei, então pode pelo menos tomar 50 ml. Peguei um copinho de 50 ml e enchi. Eu tomei só um gole, minha alma quase saiu. Ainda bem que podia jogar, tomei aquele negócio, ficou sabor, eu peguei e coloquei lá. E aí, sabe aquela ideia de Êxodo capítulo 15? Deus sabia que só um dia mais à frente tinha 12 fontes de água, cristalina, potável, purinha. E tinha mais 70 palmeiras para o povo descansar lá. Mas um dia antes, Deus os leva para um lugar chamado Águas de Mara. Uma água que era amarga. Mas é porque Deus sabia que esse pessoal precisava ter um sistema imunológico fortalecido e precisava do sódio, do potássio. Em um deserto daquele, Deus os leva para a água amarga. Mas quando eles colocam a água amarga na boca, começam a cuspir a água amarga. Por quê? Porque a gente não gosta de coisa amarga. A gente não gosta do remédio de Deus. E às vezes o remédio de Deus é meio amargo. Às vezes é um casamento que está com problema, às vezes o relacionamento com o filho, às vezes problema com o seu trabalho, às vezes problema na igreja, às vezes angústias, às vezes lutas, às vezes desemprego, você não sabe. São coisas que estão acontecendo e você começa a cuspir esse remédio. E é Deus dizendo, deixa eu proteger o seu metabolismo. Toma esse remédio amargo, porque isso aí vai fazer bem para você. Pode ler o texto, Deus diz, eu não vou colocar em vocês as doenças que foram colocadas, é no mesmo capítulo que foram colocadas no Egito, porque eu sou Jeová Rafa, eu sou o Deus que sara vocês, e eu saro vocês através de coisas amargas também. Mas a gente fica jogando as coisas amargas fora, a gente murmura, a gente não quer, como Israel. Aí Deus diz, tá bom, então vai dar mais uma voltinha no monte aí, meu filho. Deus tem paciência. Eu não gostei disso, não tem problema. Mais uma voltinha na montanha. E Deus olhando lá do céu. Gente, a murmuração acaba com a gente. Israel entrou na terra prometida 40 anos atrasado. E depois vai querer um rei 40 anos adiantado. A murmuração não deixa você funcionar no centro do plano de Deus, porque no plano de Deus não é 40 anos antes nem 40 anos depois, é na hora certa. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, não se detém na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja folha não cai, dá o fruto na estação própria, não é nem antes e nem depois, dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. É palavra de Deus para a sua vida. Deixa Deus tratar dessa inquietação que você tem, essa ansiedade que você tem, que faz você trabalhar antes do tempo, agir antes do tempo, fora do tempo, um monte de coisa que a gente faz por causa da ansiedade. Deixa Deus tratar de você. Pare de ficar pedindo para Deus só mudar as coisas para lá de fora. Que adianta ter um carro novo com uma pessoa velha como você, um homem velho como você, tanto rabugento, a gente vai brigar no trânsito. Não é verdade? Não falo velho, não é pela idade, não. É essa coisa esquisita que você se torna quando você não deixa Deus trabalhar com você. Ó. Eu estava essa semana em Goiás, e aí o pastor falou assim para mim, meu amigo pastor Israel, Edson, eu tenho uma chácara, você quer ir lá passar o dia? Eu falei, tá bom, é bom, porque lá é sossegado, lá não tem cachorro, lá você pode ler à vontade. Eu falei, pertinho, 12 quilômetros eu acho, perto de Anápolis, bora lá pastor. Fui lá, cheguei lá rapaz, eu não vi nenhum cachorro, mas vi 3 gansos. Já que eu fui entrando, os miseráveis vieram para cima de mim. E teve um que fez assim, velho. Falei, pastor, ele falou, não, só estende a mão. Quem vai colocar a cabeça debaixo da sua mão? Eu falei, isso não funciona não, pastor. E lá vem os gansos. Rapaz, 2 gansos com cabeçona preta, tinha um negócio na cabeça assim. Falei, fica aí, bicho, que eu vou dar um chute, não sei se você vai morrer.
Aí o outro veio com a cabecinha assim, o outro era bonzinho. Todo mansinho, aí eu, que bonitinho. Passei a mão nele, ganhei confiança do bicho. Aí chegou os outros dois, expulsei, foram pra lá, longe lá. Aí fui sentar lá numa cadeira de idoso lá, que as caras ficam balançando, para poder ler. Peguei meu livro, comecei a ler. Aí esse gancinho que eu fiz carinho, subiu. Aí eu fui passar a mão na cabeça dele, o miserável começou a me dar picada, rapaz. Minha canela assim, sai pra lá. E o bicho não... o pastor falou, não, é assim, ó, pega e joga lá no quintal. Ele caía já virado pro meu lado e vinha de novo. Subia o degrauzinho, dizia, pastor. Aí jogou a segunda vez, jogou a terceira, a quarta, a quinta, a sexta vez. Na hora que jogou a sexta vez, eu falei, pastor, o nome desse ganso é Adão. É velho homem. Você pega o bicho, você joga, e parece que você se livrou dele, de repente tá lá o Adão. Você trabalhar. Aí chama esse. Eu apelidei o ganso de Adão, de velho homem. Porque é assim. É uma luta constante. O velho homem, por isso Lucas 9:23 pegue cada dia a sua cruz. É dizer não à sua própria vontade, todo dia dizer sim à vontade de Deus, é deixar Deus trabalhar em você. Aí você vai ficando mais doce. Você vai ficando mais paciente. Que adianta ter uma casona nova? Você sabe, tem um monte de casa nova com gente velha dentro. Aí entra na casa. Ai, que cozinha maravilhosa. Ai, que sala maravilhosa. Ai, bendito seja Deus por esse lugar. De repente o Adão está lá, murmurando, blasfemando. Está feliz porque Deus fez alguma coisa por ela. Mas Deus ainda não fez alguma coisa nela. Então Deus resolveu o meu problema, ou os meus problemas, sem me resolver, vai ser um baita de um problema, porque eu sou o maior problema. Se Deus resolve os meus problemas e eu sou o problema, tudo vai ser problema, até os problemas resolvidos, porque a ingratidão faz tudo virar problema, a murmuração faz tudo virar problema, o queixume faz tudo virar problema, porque você não foi tratado. Agora, eu vou terminar a mensagem. Quando o apóstolo Paulo foi visitar o terceiro céu e viu tudo lá, palavras inefáveis, isso está em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo diz, eu estive lá, eu vi coisas que os homens não é digno você falar, são palavras inefáveis. O que é inefável? Pega o dicionário, você vai ver, não tem como pronunciar. O que ele viu e o que ele ouviu lá, o ser humano não está preparado para ouvir. Nós, na nossa natureza pecaminosa, não temos estrutura para ouvir o que foi dito a ele. Ele fala, é inefável, não tem como. E aí eu estou voltando. Aí Deus olhou lá e disse assim, mas tem um negócio, Paulo. Eu preciso colocar uma solução em você para que você possa viver diante de mim e não se perder. E aí essa solução que Deus colocou em Paulo, que era o problema, chama-se espinho. Que isso, pregador? O espinho era uma solução? Era. Porque para Paulo, a princípio, não. Para Paulo, o espinho era um problema, porque ninguém gosta de problema, irmãos. Nem Paulo. Paulo vê aquele, Senhor, tira de mim esse espinho. E ora a segunda vez, o céu está em silêncio, como se Deus dissesse assim, não estou te ouvindo. E ele fala, para que eu não me ensoberbecesse, me foi dado um espinho na carne. Depois ele entendeu, ele explicou isso. Mas a princípio ele dizia assim, é problema isso, Deus. Deus, não, eu não quero esse problema não. Tira esse problema de mim. E Deus... Terceira vez Paulo diz, Deus, tira esse problema de mim. Então vem a voz do céu dizendo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você está pedindo para eu resolver um problema por lá de fora, mas deixar você um grande problema por lá de dentro. Vai ficar tudo ruim. Então é melhor você ser um problema resolvido por lá de dentro,
mesmo que por lá de fora os problemas continuem sendo problema, porque você foi resolvido por dentro, você vai ver o lado de fora com outros olhos. Aí Paulo olha para o mesmo problema, que há pouco tempo atrás ele estava dizendo, tira de mim, me livra disso, não quero saber disso, por favor, me livra desse problema. Aí agora ele olha para o mesmo problema e diz, gente, isso aqui é uma solução de Deus para mim. É para me salvar, é para me manter humilde, é para me proteger. Então agora eu entendi que quem precisa ser resolvido não é o meu problema, sou eu, porque eu sou o problema. Então, como eu sou um problema resolvido, agora eu olho para o problema não resolvido e digo, quando estou fraco, então é que eu sou forte, porque a graça dele me basta. É uma outra forma de ver a vida, irmãos. Tem um monte de coisa na sua vida que você não vai entender. E não é Satanás que colocou, não. Deus conhece o coraçãozinho soberbo seu aí. Deus conhece essa natureza, meu Deus do céu. Deus sabe, irmão. Deus sabe como é que nós somos. E aí Deus disse assim, então eu vou resolver você, Edson. Mas a gente não quer que Deus resolva a gente. A gente quer continuar sendo problema. O que a gente quer é que Deus resolva os nossos problemas. Por quê? O vizinho vai ver o nosso carro, os amigos vão ver a nossa casa, as pessoas vão ver o nosso sucesso lá de fora, mas só Deus está vendo a miséria que habita dentro de nós. Só Deus está vendo a doença que está nos corroendo dentro da gente. Então, deixa Deus cuidar de você. Ele pode. Quando você sai da Babilônia, estávamos como os que sonham. Onde na história você ouviu que uma nação deixou a outra nação escrava e ir embora? Você vai, e o Egito? O Egito não deixou, não. Deus teve que mandar 10 pragas. E ainda quando o Israel estava indo embora, o faraó disse assim, não, mas eu não vou deixar nunca ir embora. E foi atrás ainda, porque não podia. Não existe na história uma nação que pegou uma outra nação escrava e disse, pode ir embora. Agora aqui, Deus diz assim, Ciro, eu te separei para esse momento. Já se completaram os 70 anos. Ciro nem conhecia Deus. Deus apareceu para Ciro 153 anos antes de Ciro nascer, Isaías 45. Deus já chamava ele de meu ungido. Ciro deu um nome para o camarada ainda. Você vai quebrar os ferrolhos, os grilhões, e você vai ler em Esdras, vai ler em Neemias, vai ler em Crônicas, que o Ciro fez um decreto dizendo, a partir de hoje, Deus, o Deus de Israel, me levantou para restaurar uma casa para a glória do seu nome. Quem estiver aqui e quiser voltar para Israel, está liberado para ir e reconstruir a casa do Senhor teu Deus. Aí começa esse salmo, o Senhor restaurou a nossa sorte, a gente não é mais cativo, a gente vai voltar para a nossa terra. Só que quando eles chegam lá, as nações estão felizes também. Gente, só Deus podia fazer uma coisa dessa. Uma nação libertou a outra nação, agora são livres. Grandes coisas fez o Senhor para esse povo mesmo. É por isso que eles estão alegres. Ok, só que quando chega lá, a cidade está todinha destruída. Os muros estão todos destruídos. Tudo está acabado, só ruínas e cinza. Aí então começa o choro, porque aí eu tenho que ser cooperador de Deus na reconstrução daquilo que foi destruído. E aí eu tenho que ter vigilância como Neemias, eu tenho que ter disciplina como Esdras, eu preciso ter dedicação como Zorobabel e como aqueles homens que o acompanharam, o sacerdote Josué, que um vai construir o templo, o outro vai restaurar a lei, o outro vai restaurar os muros. Aí vem as lágrimas, porque os inimigos vão se levantar. Leia Esdras, leia Neemias, quando eles disseram vamos restaurar, os inimigos se levantaram. Você acha que os inimigos não vão se levantar contra a sua vida? Quando você tomar uma decisão, não, eu vou cooperar com Deus para que a minha vida seja curada, restaurada, eu vou ter uma mente sadia, um coração sadio, eu vou viver bem, os meus dias serão vividos em comunhão com Deus, independente daquilo que eu vou ter ou deixar de ter, eu sou dele, nasci para ele, viverei para ele, na plenitude dele. Aí você vai ver que você vai ter que chorar muito, porque o seu velho homem não quer que você coopere com o tratamento de Deus no seu caráter. Ele não quer, mas é necessário. E aí aqueles que semeiam em lágrimas
ceifarão com alegria. E aí ele clama: restaura a nossa sorte, como Negueb. O pastor esteve muitas vezes em Israel. E a primeira vez que eu fui lá no sul de Israel, no Negueb, eu vi lá uma placa: cuidado, perigo de inundação. Um deserto. Perigo de inundação. Eu comecei a dar risada daquilo. Como é que pode dar? Aqui não tem rio, cara. Aí o guia vai dizer: não tem, mas aqui é o deserto do Negueb. Você não conhece a Bíblia? Eu não sei, mas então, um dia antes, chove lá naquelas montanhas lá em cima, e a água vem descendo. E os judeus, eles naquela época semeavam aqui nessa terra seca. Não tem água, a terra está seca, eles estão chorando por causa disso, mas estão orando: restaura a nossa sorte como Negueb. Ele está pegando essa figura de que Deus faz chover lá na montanha num dia antes, e no outro dia essa água vem e toma conta de todo o Negueb, toda a semente que foi semeada lá, ela vai germinar e vai produzir frutos. É isso que nós precisamos entender, que Deus vai fazer milagres nas nossas vidas se a gente semear, mesmo que a terra esteja seca, mesmo que a água seja amarga, mesmo que o problema seja real, mas a gente permanece firme dizendo: Senhor, trata de mim, me amadureça, Senhor, não me deixa fugir da prova, eu não quero queimar etapas, eu não quero ficar dando voltas no monte, Senhor, me amadureça. Pode ter certeza, Deus já fez chover, a cruz já foi levantada, os ribeiros de água estão chegando aí. Se você tomar a decisão, pode ter certeza, o seu Negueb vai ser inundado pelas águas do poder de Deus, e as sementes que você está semeando em lágrimas, elas vão produzir muita alegria na sua vida. O que não pode? O que não pode é parar. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, e quem sai andando e chorando enquanto semeia. Então, não tem problema você chorar, porque a gente tem que chorar mesmo, porque a dor, ela pega mesmo, você tem que chorar. O que você não pode é parar, cruzar os braços. Por isso o versículo vai dizer que aquele que sai andando, está difícil, mas eu estou andando. As portas estão fechadas, mas eu estou andando. A luta está grande, mas eu estou andando. Eu não estou parado, eu estou andando e estou semeando com lágrimas, e eu tenho a certeza que quando eu retornar, eu vou trazer os feixes dos frutos com muita alegria. Eu quero convidar a isso, vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé nessa noite de aniversário, e nessa noite em que o pregador vem trazer essa palavra desafiadora para você. Por favor, quer crescer? Comece, por gentileza, comece a ouvir as suas orações. Não é para Deus ouvir as suas orações. Faça esse teste. Comece a ouvir as suas orações. Chegue na sua casa, como você de costume gosta de orar, ou ora, escute as suas orações e faça um autoexame. E você vai perceber que a maioria das suas orações não é para Deus mudar você, é para Deus mudar as suas coisas, é para Deus mudar outras pessoas. A maioria das nossas orações não é para Deus trabalhar em nós, é só para Deus trabalhar por nós. Que bom, eu me alegro porque Deus trabalha por mim, mas seria uma miséria se Ele não trabalhar em mim, porque Ele trabalhando em mim que me leva à maturidade, para poder olhar a vida com os olhos dele e dizer: Senhor, muito obrigado pelo privilégio de ser seu nessa geração. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, eu quero te agradecer por essa igreja tão maravilhosa que está comemorando todos esses dias, esses 23 anos de aniversário. Obrigado porque há 23 anos atrás o Senhor levantou esse ministério, que tem sido bênção nessa nação, que tem sido bênção em muitas outras nações da terra, que tem sido bênção na minha vida, na minha família. Muito obrigado pela vida do apóstolo Cleiton, Senhor. Obrigado por levantar esse homem, por levantar a equipe ministerial que está junto com ele, para que essa igreja se transforme em um farol, em uma torre forte, aonde muitas pessoas têm encontrado refúgio e libertação.
Obrigado, Senhor, que o Senhor os multiplique, que o Senhor os abençoe cada dia mais. E por favor, Pai, a minha oração nessa noite é que o Senhor continue trabalhando por nós, continue operando a nosso favor, abrindo portas, suprindo necessidades, transformando os nossos amigos, os nossos parentes, Senhor, dando-nos presentes. Mas por favor, Pai, não deixa a gente fugir do Senhor trabalhar em nós. Nós queremos crescer, nós queremos amadurecer, nós queremos conhecer não apenas os presentes que o Senhor tem nas mãos, mas queremos conhecer a Tua presença, queremos conhecer o Teu coração, queremos ser íntimos de Ti, Senhor, queremos beber os remédios que o Senhor tem para nos dar, para nos preparar, para não ficarmos dando volta no deserto, mas irmos diretos para a terra prometida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, trabalha em nós, trabalha através de nós, e trabalha apesar de nós, Senhor. Em nome de Jesus, faz isso, Senhor. Dá esse presente para nós hoje, a graça de entendermos que mais importante não é o Senhor trabalhar por nós, mas o mais importante é o Senhor trabalhar em nós. Será um grande presente para nós, e assim nós Te adoraremos para sempre. Aqueles que concordam com essas palavras e com essa oração, diga amém. E vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte.